Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar uma inteligência artificial que a Microsoft está criando aqui dentro do Power BI e que surgiu recentemente e que ainda vai melhorar com muita coisa, que é o Copilot, que é o copiloto do Power BI. E ele ainda não está pronto porque a ideia é que o Copilot do Power BI ele consiga até, inclusive, criar relatórios para você, mas por enquanto tem uma coisinha ou outra do Copilot disponível e uma delas aqui é justamente da gente conseguir criar medidas usando inteligência artificial. Então, criar fórmulas usando inteligência artificial. Então, aqui na guia modelagem do Power BI eu vou te mostrar e vai ter essas sugestões com o Copilot, com o copiloto, que é a inteligência artificial braba do Power BI. Antes de a gente começar efetivamente o conteúdo, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você gosta desse tipo de conteúdo de inteligência artificial e dos últimos conteúdos mais quentinhos aqui, fresquinhos, saindo do forno de Power BI. E se você gosta desses conteúdos atualizados, senta o dedo aqui no like, porque assim a gente continua tentando trazer mais conteúdos assim que vai saindo para deixar você sempre atualizado sobre as novidades do Power BI. Sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, e para você praticar, tudo que está aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link com o arquivo da aula para você conseguir praticar e também o link de um mini curso gratuito de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI para você aprender ainda mais. Então vamos lá, qual que é a ideia aqui dessas medidas rápidas desse Copilot? Então, que nem eu falei, o Copilot, o copiloto, é uma inteligência artificial que a Microsoft está criando para o Power BI, para o Office e assim por diante, para as aplicações em si da Microsoft. E a ideia dentro do Power BI, inclusive, vai ser, ainda não está pronto, mas que ele vai passar a criar relatórios para você. Então você vai falar que você quer um relatório, um dashboard, com uma análise dos clientes que mais compraram, uma análise por marca, uma análise do faturamento por região e assim por diante. Então ele vai começar a gerar um relatório completo para você com várias análises. Isso ainda não está pronto, essa versão completíssima ali do Copilot, mas já existe uma coisinha aqui do copiloto para a gente, que é a criação de fórmulas usando inteligência artificial. Como é que vai funcionar isso? Basicamente, aqui dentro da guia modelagem, você vai poder clicar. Tem algumas opções para a gente usar fórmulas no Power BI, né? Tem o que a gente chama de nova coluna, que é uma coluna calculada. Tem uma nova tabela, que você usar uma fórmula para criar uma tabela. Tem nova medida, que é o que a gente usa na maioria das vezes. E tem medida rápida. O que é uma medida rápida? Medida rápida, até então, até antes de surgir essa inteligência artificial, a gente tinha só os cálculos que ele meio que dá pra gente de sugestão. Então ele dá uma olhada, o Power BI dá uma olhada nas tabelas que você tem, nas colunas que você tem, e ele tenta dar uma sugestão aqui pra você de algumas formas que você pode fazer, só que essas sugestões são meio limitadas, digamos assim. E o legal é justamente essa inteligência artificial das sugestões com o Copilot para você conseguir falar o que você quer, usando linguagem natural, né, que é a mesma coisa que o ChatGPT usa, por exemplo, de converter o que você falar em português para código, digamos assim, né, no nosso caso aqui para fórmula, e aí você vai conseguir, usando as suas próprias palavras, pedir para o Power BI o que você quer, ele vai gerar as fórmulas automaticamente para você. Primeiro de tudo, caso não esteja habilitado para você essa opção, se estiver aparecendo assim para você, ó, desabilitado, ou se estiver aparecendo, por exemplo, o seu administrador desativou perguntas e respostas, ou se estiver aparecendo assim, para usar esse recurso, entre ativo perguntas e respostas, né, que é esse PIR, para garantir que está funcionando para você, eu vou te mostrar o que você faz caso não esteja. Então você vem aqui na guia Arquivo, você vem Opções e Configurações e depois em Opções. E aí, sempre que tiver alguma coisa dentro do Power BI que já saiu, mas não está habilitada para você, ela na maioria das vezes vai estar aqui, ó, em recursos de visualização. O que é isso? São coisas que estão em preview, são coisas que o Power BI já foi lançando, mas ainda não está disponível de forma obrigatória. Então ele está disponível de forma opcional. Então você vem aqui em recursos de visualização e seria isso aqui, ó, sugestões de medidas rápidas. Você dá o checkzinho, dá o ok, e se precisar você pode fechar e abrir o Power BI para funcionar. Caso ainda não funcione, uma outra coisa que você pode precisar fazer é logar na conta do Power BI online, então é vir aqui, ó, no app.powerbi.com, isso só se não estiver funcionando para você, tá? Que aí seria o caso de, por exemplo, você trabalha numa empresa e alguém desabilitou essas opções e assim por diante. Se for o caso, o administrador da conta do Power BI, que pode ser você ou pode ser outra pessoa na empresa, você vai ter que vir aqui, ó, em configurações, no caso o administrador, aqui na engrenagem das configurações, e aqui embaixo, ó, portal de administração. Vai buscar por portal de administração e vai aparecer esse monte de opções aqui na esquerda. Só vai aparecer esse monte de opções caso você seja o administrador. Se não, você não for, pede para o administrador que para ele vai aparecer. E aí você pesquisa aqui, ó,
dá um Ctrl F ou pesquisa por palavra-chave, você pesquisa por medidas rápidas, olha só, medidas rápidas. O que você vai ter que fazer? Habilitar, se não tiver habilitado. Então você clica aqui para habilitar essa opção e clica aqui, ó, para habilitar essa opção também de sair da geografia, que é basicamente ele falar, as sugestões das medidas rápidas são processadas atualmente nos Estados Unidos. Se você quiser receber, se você quiser que funcione fora dos Estados Unidos, clique em habilitar. Então, caso não esteja habilitado, você deixa habilitado. E também, se não funciona ainda, você pesquisa por PIR, que é uma funcionalidade de perguntas e respostas que também usa inteligência artificial no Power BI, e você garante que está tudo habilitado aqui certinho, e aí vai funcionar aqui para você. Bom, vamos lá, qual que é a ideia? A ideia aqui é que você consiga escrever, de novo, usando linguagem natural, ele até fala aqui para você usar o idioma natural, para você tentar descrever o que você precisa. E aí um detalhe que você precisa ter em mente é que aqui só vai funcionar baseado nas informações que você tem aqui na sua tabela. Então, vamos dar uma olhada primeiro nas nossas tabelas que a gente tem disponíveis. Então, a gente tem a tabela de devoluções da empresa, com o histórico de devoluções. Então, a data de devolução, o código da loja onde foi feita a devolução, código do produto que foi devolvido, quantidade devolvida. A gente tem a tabela de vendas, com a data da venda, a nota fiscal, o código do produto vendido, o cliente que comprou, quantidade vendida e assim por diante. Além disso, a gente tem, por exemplo, a nossa tabela de clientes fictícia aqui também, com algumas informações sobre clientes, então o código do cliente, data de nascimento, número de filhos, estado civil, idade, assim por diante, que não está em ordem aqui específica, mas se eu clicar aqui no código do cliente, posso colocar em ordem crescente, beleza? Tem a nossa tabela com o cadastro das lojas onde a gente vende, então o código da loja, nome da loja, assim por diante, país, continente, assim por diante. Tem cadastro dos produtos com nome do produto, cor dele, marca, preço unitário pelo qual a gente vende ele, tipo de produto, né, se é camisa, televisão, casaco e tal. E tem também a tabela calendário, que é uma tabela que a gente sempre tem que ter no Power BI, com toda a lista de todas as datas do período analisado, que é 2020 até 2022 aqui no nosso caso. Show? Além do ano e do mês aqui, assim por diante. Bom, então aqui você vai pensar no que você quer de análise e o Power BI vai tentar traduzir isso para fórmula. Então como é que vai funcionar? Você aqui vai digitar o que você quer. Então, por exemplo, imagina que eu queira saber o total da quantidade vendida, ou seja, eu quero saber a soma da quantidade vendida. Então você pode falar aqui, soma, e aí você tem que escrever do jeito que está aqui. Então não adianta você escrever quantidade vendida por extenso, porque aqui está escrito QTD vendida. Então a ideia é que ele identifique a informação que você quer. Então, soma da QTD vendida. E aí, quando você clicar aqui em gerar, o que ele vai fazer? Ele automaticamente vai tentar traduzir isso que você falou para fórmulas dentro do Power BI usando esse Copilot, usando essa inteligência artificial. E aí, olha só que legal, ele vai mostrar aqui para você a fórmula que ele tentou criar, que é a soma da quantidade vendida aqui da base de vendas, e ele já mostra até o resultado, que inclusive é uma coisa que o Power BI não costuma fazer. Quando você cria uma fórmula, por exemplo, ele não mostra o resultado de cara. Você precisa, por exemplo, colocar essa fórmula dentro de um gráfico, um cartão, alguma coisa assim, mas agora você já consegue ver o resultado logo de cara com isso. E aí, claro que a gente fez isso aqui para exemplos mais simples, a gente já vai fazer isso para exemplos um pouquinho mais complexos. Mas o legal é que você consegue, com essas medidas, você consegue adicionar elas dentro do seu Power BI, porque por enquanto essa fórmula não existe no meu Power BI, eu só estou vendo o que ele sugeriu. Se eu quiser realmente adicionar, eu posso clicar aqui em adicionar, e quando eu clicar aqui em adicionar, ela vai virar uma medida aqui dentro do meu Power BI. E aí você pode clicar nela, e ela vai realmente aparecer aqui, você pode editar ela do jeito que você quiser. Eu vou trocar aqui para total vendas o nome dela, por exemplo. E funciona perfeitamente. Bom, vamos lá. E aí, o que essas fórmulas podem fazer? Eu até coloquei uma lista aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo para você poder fazer o download, para você ter ideia do que essas fórmulas conseguem fazer. Então, elas conseguem fazer o que a gente chama de agregação. O que é agregação? Soma, média, contagem. Então, a agregação é basicamente você pegar uma coluna que tem vários valores e, digamos assim, converter em um único valor. Então, agregar em um único valor. Então, fazer uma soma, uma contagem, uma média, calcular o máximo, calcular o mínimo e assim vai. Depois você pode fazer filtros, que eu vou te mostrar alguns exemplos. Você pode analisar os top produtos, ou top qualquer categoria. Pode fazer operações, pode fazer uma análise por categoria, uma análise de agregação. Pode fazer análise de inteligência de tempo, análise com condições. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, imagina que eu quero saber qual que é a idade média dos meus clientes. Então, lembra que lá na coluna, lá na tabela de clientes, o que a gente tem? A gente tem uma coluna que diz para a gente a idade dos clientes. Quero saber qual é a média de idade deles. Então eu vou colocar aqui, ó, média. E aí você pesquisa aqui, idade cliente. Acho que está escrito só idade lá na nossa coluna. Então dá uma olhada no jeito que está. Está aqui só idade. Então não faz sentido escrever idade cliente. E ele até vai mostrar aqui, pintado de azul, se ele reconheceu. Se ele não reconhecer, por exemplo, se você escrever
idade cliente, alguma coisa do tipo que ele não reconhecer, ele provavelmente não vai marcar. Então, média de idade, você vai clicar aqui em gerar, e ele automaticamente vai mostrar aqui a fórmula pra gente. Então, a média da faixa etária da galera é 60 anos, e dá uma olhada para ver se a fórmula fez sentido. Então, average da coluna idade da tabela de clientes. Show! Perfeito. Vamos tentar fazer algumas coisas um pouquinho mais detalhadas. Então, dentro aqui da minha tabela, eu tenho a quantidade vendida, e eu tenho lá na minha tabela de produtos as marcas, por exemplo. Então, eu tenho marca Apple, Samsung, Dell, Canon e assim por diante, Canon e tal. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual foi o total de vendas que eu fiz, mas só dos produtos da marca Apple. Então, como é que a gente vai escrever? A gente vai testando aqui. Eu vou colocar aqui total, e você pode escrever ou soma ou total, que ele vai entender. Então, total de quantidade vendida, que é o nome da nossa coluna, que ele tem que reconhecer aqui, só que especificamente da marca Apple. Então, você tem algumas formas de fazer isso. Você pode colocar marca Apple, que ele vai entender, porque você está falando para ele o nome da coluna que você quer usar para fazer a operação, o nome da coluna que você quer usar para o filtro e qual é o filtro especificamente. Então você pode dar um Enter aqui agora e gerar. E ele, olha só o que ele vai fazer. Ele vai gerar aqui pra gente a fórmula. Então a gente poderia fazer isso, ou a gente poderia simplesmente ocultar, tirar essa opção de marca aqui e deixar só total quantidade vendida Apple, que vai funcionar também. Olha só, vou clicar em gerar, ele deu o mesmo resultado de 5.313. Agora um detalhe super importante. Vou clicar aqui em mostrar mais, para ele mostrar tudo da fórmula aqui. Ele começa a gerar essas fórmulas e você já pensa assim, alô, então não vou ter que mais aprender, agora eu posso só usar essa inteligência artificial para tudo e tal. A resposta é não. Por quê? Primeiro porque nem tudo que você precisar ele vai fazer, então muitas fórmulas não tem muito... Seria tão complexo de você passar para ele a lógica, que é mais fácil de você fazer a fórmula, e às vezes ele nem conseguiria fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Aqui dentro da nossa tabela de vendas, a gente tem a informação, por exemplo, de quantidade vendida. Só que a gente não tem informação de quanto que a gente faturou nas vendas. Mas eu tenho uma fórmula, que é a fórmula de faturamento, que me diz exatamente essa informação. Então, essa fórmula aqui, deixa eu só dar um zoom aqui para você conseguir enxergar, é uma fórmula chamada SumX, que ela vai fazer o quê? E aí não precisa entender agora, mas é só para saber mais ou menos a lógica. Ela vai na tabela de vendas e para cada linha da tabela, ela vai multiplicar a quantidade vendida vezes o preço unitário. Só que o preço unitário dos produtos não estão nessa tabela, estão em outra tabela, que é a tabela cadastro de produtos. Então eu estou pedindo para ele multiplicar uma informação que está nessa tabela por uma informação que está em outra tabela. E para isso tem que usar a fórmula related. Então essa é uma fórmula que não seria nem um pouco trivial de você pedir para ele calcular. Então a gente pode até tentar, mas muito provavelmente não vai funcionar. Quer ver? Deixa eu tentar aqui. Vou colocar soma... Deixa eu botar aqui, soma quantidade, soma QTD vendida vezes preço unitário. Tô até testando aqui, ó. Preço unitário, acabou o preço ficando escrito repetido aqui. Vamos testar aqui, ó. Vou clicar em gerar. Ó, não deu certo. O que ele fez? Ele fez a soma de todas as vendas vezes a soma de todos os preços. Isso aqui tá muito errado, isso aqui não pode fazer de jeito nenhum. Tanto que deu um valor astronômico aqui, não sei nem que número é esse. Tá lá para casa do trilhão já, então claramente está errado. Então, obviamente você vai ter que saber isso, por quê? Nem todas as fórmulas, nem tudo que você precisa de análise ele vai conseguir fazer. Segundo, você precisa conseguir auditar, você precisa conseguir saber se o que ele fez sentido e está certo. Tanto que, por exemplo, aquele que a gente fez, então, total quantidade vendida Apple, eu cliquei aqui em gerar, só que preciso saber se aquela fórmula está fazendo sentido. Então vamos ver. Vou clicar aqui em mostrar mais. Então ele mostra, ó, calculate, perfeito, faz sentido essa fórmula, porque se eu quero fazer uma conta baseada em uma condição, eu quero somar as vendas só da marca Apple, então eu quero fazer uma conta baseada em uma condição, um filtro e tal. Eu tenho que usar a fórmula calculate. E aí a fórmula calculate, ela pede duas coisas, ela pede qual é a conta que eu quero fazer, que é uma soma da quantidade vendida, perfeito, depois da vírgula ela pede um filtro. Então, ele está filtrando a marca igual a Apple. Show, está fazendo sentido, ele até usa essa fórmula Keep Filters, que não é muito necessária aqui, poderia ser sem ela mesmo, mas está lá funcionando bonitinho. Então posso clicar aqui em adicionar, posso colocar dentro aqui do meu Power BI, inclusive posso já colocar essa informação dentro de algum gráfico. Então se eu quiser saber como é que foram as vendas da Apple ao longo dos continentes, por exemplo, eu posso criar aqui um gráfico de barras, e dentro desse gráfico de barras, eu vou colocar aqui, ó, cadê a medida que a gente criou? Ele chama de Measure aqui, ele fica com esse nome meio genérico, então vou colocar aqui vendas Apple. Quero saber como é que foram as vendas da Apple ao redor dos países.
Então eu vou clicar aqui, deixa eu só tirar essas medidas rápidas para a gente ganhar espaço. Então eu vou colocar as vendas Apple aqui dentro do eixo X, que é o eixo dos números, no caso do gráfico de barras. E no eixo Y eu vou colocar aqui os continentes, por exemplo. Então eu vou colocar aqui o continente dentro do eixo Y. Tá lá, quanto que a gente vendeu aqui na América do Norte, na Ásia, na Europa e assim por diante. Essa cor aqui do gráfico eu acho meio feia, então só vou trocar aqui na parte de formatação, barras, e a cor aqui eu vou trocar para um azul escuro, que eu acho que fica um pouquinho mais bonitinho. Show! Então, América do Norte a gente teve 3.216 vendas dos produtos da Apple, Ásia 1.043 vendas, Europa 995. Top! Deixa eu só tirar esse gráfico aqui e vamos voltar lá para a guia modelagem, medida rápida. Show! Então a gente fez análise com filtro. A gente pode fazer análise com um filtro, que é, por exemplo, Apple. A gente pode fazer análise com 2 filtros. Então, por exemplo, eu quero saber... Inclusive, eu posso usar essas colunas que eu já tenho, como, por exemplo, quantidade vendida, que eu vou pedir o total da quantidade vendida, a média da quantidade vendida e assim por diante. Ou eu posso usar fórmulas que eu já tenho prontas, medidas que eu já tenho prontas. Então, lembra que eu tenho uma fórmula que calcula o faturamento? Então, eu posso pedir para ele me dar o faturamento. E eu posso pedir para ele me dar o faturamento da Apple, o faturamento de acordo com um ano específico. Se eu colocar só faturamento, como é uma medida que eu já tenho pronta aqui, ele vai mostrar aqui o resultado dela, que é 15 milhões de dólares de faturamento. Só que eu quero saber o faturamento, por exemplo, dos produtos nos Estados Unidos. Então, lá na minha tabela de lojas, aqui ó, tabela cadastro lojas, eu tenho uma informação do país. Então, eu vou colocar aqui faturamento Estados Unidos. Ó, então, inclusive, ele já vai procurar aqui para você. Faturamento Estados Unidos, ele fala que é da coluna país. Você pode clicar aqui nela e pode clicar em gerar. Essa informação de país não era obrigatória, mas é uma possibilidade aqui para caso você queira deixar mais explícito a análise que você quer fazer. E aí, vamos ver se fez sentido, ó. Deixa eu trocar aqui, deixa eu abrir aqui. Ele não mostrou a fórmula inteira aqui, mas acho que tá com algum bug aqui, mas tudo bem. Ó, calculate, base vendas, faz a análise do faturamento, mantendo os filtros de país é igual a Estados Unidos. E aí, teoricamente, era para estar aqui, então, teoricamente está porque ele falou que ele está filtrando os Estados Unidos aqui, tudo bem. Então, por algum motivo, não está aparecendo a fórmula inteira para a gente, mas se eu clicar aqui em adicionar, vamos ver como é que ele fez a fórmula. Tá aqui, ó, país igual a Estados Unidos. Show, fez sentido. Agora, Alon, primeiro, eu falei que eu não preciso necessariamente dessa coluna país aqui, então posso tirar. Se eu tirar e clicar em gerar, a princípio ele tem que continuar funcionando certinho, ó. Funcionou certinho. Ele identificou que o filtro dos Estados Unidos é da coluna país. Agora vamos tentar adicionar um filtro. Vou colocar aqui faturamento dos Estados Unidos do ano de 2020. Então eu coloquei aqui 2020 e vou clicar em gerar. E um cuidado que você tem que ter é o seguinte, olha só. Aqui o que ele vai mostrar pra gente? Ele está falando que deu 1 milhão de dólares. E aí, será que está certo? Vamos dar uma analisada aqui. Ó, calculate, da tabela base vendas, ele está analisando faturamento, ok. Filtrando o país igual aos Estados Unidos, ano igual a 2020. Ok, faz sentido. Só que você tem que tomar cuidado, porque às vezes ele não vai te dar só uma sugestão. Tá vendo? Ó, eu posso fechar e abrir essa sugestão. Nesse caso, ele me deu 3 sugestões de fórmulas. E aí, olha só o que ele fala. Faturamento, onde o país é Estados Unidos e o ano da venda é 2020. Faz sentido. Aqui ele fala, é porque aqui eu estou te mostrando, às vezes você nem vai reparar que ele falou isso. Faturamento onde o país é Estados Unidos e a quantidade vendida é 2020? Não, nada a ver. O que ele fez aqui? Vamos ver. Quantidade vendida em 2020. Repara que dá em branco. O que ele tentou fazer aqui? Olha só. Tentou calcular o faturamento, ok. Cadastro lojas, tabela país, coluna país igual aos Estados Unidos, ok. Base vendas, ele está filtrando a quantidade vendida para ser igual a 2020, ou seja, ele está buscando alguma venda que a gente fez, onde a quantidade de produtos vendidos era 2020 unidades. Faz algum sentido isso? Não. Por isso que é muito importante você saber auditar essas fórmulas para ver se está fazendo sentido. Aqui, faturamento, onde o país é Estados Unidos e o código da loja é 2020. Como assim código da loja? A gente tem algumas lojas, olha só. Lembra que lá na tabela de lojas, cadê? Cadastro de lojas, a gente tem o código da loja. Então ele está procurando uma loja onde o código é 2020. Não faz o menor sentido isso aqui. Então toma muito cuidado para você ver qual das informações está fazendo sentido aqui para você conseguir analisar. E aí,
ele consegue fazer, por exemplo, inclusive análises do que a gente chama de inteligência de tempo. O que é inteligência de tempo? É você conseguir fazer análise, por exemplo, para saber qual foi o acumulado que a gente tem aqui das vendas ao longo do ano. Então, uma análise muito comum que a gente chama de análise Year to Date, ou seja, YTD, que é basicamente, a gente está em setembro. E aí, essa análise Year to Date vai te dizer quanto que você teve de faturamento até setembro. Se você olhar para o gráfico em agosto, ele vai te dizer quanto que você teve de acumulado até agosto. Se você colocar o faturamento até março, ele vai te mostrar quanto que você teve de faturamento até março e assim por diante. Então imagina que eu quero saber o total de vendas acumulado no ano. Então em janeiro eu quero saber as vendas de janeiro, em fevereiro eu quero saber a soma de janeiro e fevereiro, em março eu quero saber a soma de janeiro, fevereiro e março e assim vai. Então vou colocar aqui para ele me dar o total da quantidade vendida year to date. Então eu vou colocar aqui Year to Date. E vou clicar em gerar. Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Olha só. Year to Date. O que ele vai fazer? Ele vai usar uma fórmula chamada Total Year to Date. Perfeito, faz muito sentido. Somando as vendas. Só que olha só. Um detalhe que aí, para quem sabe as fórmulas do Power BI, para quem tem uma noção, por isso que é a importância de você primeiro aprender as fórmulas do Power BI e aí você passar a usar isso e não usar isso como uma bengala, alguma coisa do tipo. Olha só o que ele fez. Ele cometeu um erro aqui. Que é o que? Essas fórmulas que a gente faz comparação com datas na inteligência de tempo e assim por diante, elas precisam, como argumento, uma coluna que tem uma lista de todas as datas do período que a gente está analisando. E o que é uma coluna que tem uma lista de todas as datas do período analisado? É sempre lá a coluna datas da nossa tabela calendário. Lembra que eu falei que ela tem todas as datas do período que a gente vendeu, 2020 até 2022? Então, essas fórmulas de inteligência de tempo, elas sempre vão precisar usar como argumento a coluna datas da tabela calendário. Então, essa fórmula aqui, ela está usando como referência de data a data de nascimento dos clientes. Só que a data de nascimento dos clientes, são datas completamente antigas, são datas quebradas, né? A gente precisa de uma lista completa com todas as datas, não é o que está acontecendo aqui. Então ele deu outras opções, está vendo, ó, year to date, vai quantidade vendida, e vamos ver o que ele fez aqui, ó. Calculou o total acumulado do ano, ok, perfeito, quantidade vendida, pegando lá da nossa tabela calendário a coluna de datas. Agora sim faz sentido. Então, essa análise eu posso adicionar aqui dentro do meu Power BI, eu vou chamar ela aqui de vendas year to date, inclusive vamos tentar usar ela em algum gráfico aqui. Então vou criar um gráfico, por exemplo, e nesse gráfico de colunas que eu estou criando, que é esse segundo aqui, eu vou colocar essas vendas year to date aqui no eixo Y, e no eixo X aqui das categorias eu vou colocar, por exemplo, os meses. Então vou colocar aqui, colocar todas as datas, ó, na minha tabela calendário, só que eu vou selecionar qual é a análise que eu quero fazer. Eu quero fazer uma análise não quero fazer uma análise por trimestre nem por dia, então vou deixar só ano e mês. Então olha só o que ele vai fazer. Ele vai me dizer quanto que eu tenho de faturamento acumulado. Deixa eu só trocar aqui essa cor do gráfico, ó, essas colunas para aquela coluna um pouquinho mais azul escura. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai dizer pra gente, em 2020, ele vai mostrar o acumulado do ano, que, foi irrisório comparado ali com os anos seguintes. 2021, repara que ele não vai me mostrar exatamente quanto que eu faturei em agosto, quanto que eu faturei em setembro nessa análise. Ele vai mostrar, se eu for mostrar o acumulado até julho, quanto que a gente faturou, quanto que a gente vendeu acumulado até julho, 3.660. Acumulado até agosto, 9.618 e assim por diante. Então, o gráfico funciona perfeitamente. Então, cara, repara quanta coisa aqui essa inteligência artificial já está dando pra gente aqui na Guia Modelagem, ó, medida rápida. Então você pode fazer essencialmente qualquer análise, ou muitas análises que você quiser, de uma forma muito mais simples, desde que você tome cuidado para só fazer essas análises, se você souber o que você está fazendo, você souber dar uma mínima auditada e conferida aqui na fórmula. Inclusive eu deixei aqui na descrição esse documento com algumas sugestões. Então a ideia é que agora você faça um teste para você conseguir fazer algumas análises e ver se está funcionando ou não. Porque aqui você vai conseguir testar, você vai conseguir fazer diferentes pedidos de fórmula para ele. E a ideia é que você consiga tentar pensar se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, e para ver se está funcionando de fato aqui todas essas análises. Então eu deixei fácil aqui para você saber o que ele faz, que é agregação, filtro, cálculo de top, né? Então eu quero a marca com maior quantidade vendida e assim por diante. Eu quero os 3 produtos mais vendidos. E aí, lembra que você sempre vai ter que passar isso para ele de uma forma que faça sentido. Então, 3 produtos mais vendidos não faz muito sentido. Tem que ser, por exemplo, top 3
nome do produto, que é o nome da coluna que a gente tem lá, por QTD vendida. Então, isso tudo aqui, por exemplo, isso aqui como é que eu passaria? Top 3, nome produto, que é, por exemplo, provavelmente o nome da coluna que tem lá, por, e aí provavelmente ele vai entender por, QTD vendida. Então, lembra que tudo que está aqui, você vai ter que pensar, mas você vai ter que dar uma traduzida para passar isso de forma que o Power BI consiga entender, tranquilo? Então, faz esse teste, fica de exercício aí para você, porque assim você vai ter um monte de possibilidade para facilitar, porque às vezes tem algumas fórmulas complexas. Então, por exemplo, essa fórmula aqui para descobrir quais são os 3 produtos mais vendidos, qual é o nome do produto mais vendido, eu já fiz uma outra aula para o canal ensinando a você criar uma fórmula para encontrar o top 1 e dá trabalho, é uma fórmula complexa. Só que agora você consegue fazer de forma muito mais simples, desde que você garanta que está fazendo sentido e de que você minimamente consiga dar uma auditada na fórmula, tranquilo? Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de sentar o dedo aqui no like. Se você quer mais conteúdos de inteligência artificial, que assim a gente continua trazendo mais conteúdos aqui nesse sentido para você. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito, para não perder nenhum dos próximos conteúdos que a gente está trazendo muita novidade. Inclusive, à medida que o Power BI for soltando mais coisas aqui sobre inteligência artificial, sobre o Copilot, pode ter certeza que a gente vai continuar trazendo aqui para vocês. E aqui na descrição do vídeo vai ter o link de um mini curso gratuito de Power BI para você continuar se desenvolvendo ainda mais nessa ferramenta. E vou deixar o link de um mini curso gratuito de fórmulas especificamente para você ficar fera e para você conseguir entender se a fórmula está fazendo sentido, para você conseguir fazer suas próprias e assim vai. Então, não esquece, continue estudando, pega o link do mini curso aqui na descrição para baixar de graça e a gente se vê na próxima aula.